Acontece hoje em Patos de Minas a Operação Romanos 1221, que tem como objetivo prender 3 homens que seriam suspeitos de mandar matar o jovem morto na porta de casa e onde, infelizmente, nessa situação, uma criança de 4 anos acabou sendo atingida por um disparo que foi fatal no peito. Lembra dessa história? A gente trouxe todas as informações aqui no nosso programa. A gente fala de um bairro, de uma região onde, infelizmente, são muitos os casos de violência que foram registrados nos últimos dias. E o triste foi isso, o envolvimento, de uma criança indefesa de 4 anos que acabou sendo atingida por um disparo. Lembro você, amiga, que no dia do crime, este jovem, que não era um morador da residência, estava lá nessa casa, estavam fazendo a limpeza de um carro na frente da residência, e essa criança de 4 anos estava lá brincando. Quando surgiram pessoas, 2 de bicicleta, começaram a disparar para atingir esse jovem, onde os disparos atingiu essa criança inocente de 4 anos. A Ana Paula tem todas as informações em relação a esse trabalho da polícia para encontrar os mandantes desse crime e de vários crimes, evidentemente, que podem estar relacionados a eles. Ana. Exatamente, Rafael, porque não é a primeira vez, esse não é o único crime que a polícia investiga, que inclusive aconteceu ali no mesmo bairro, no bairro São José Operário. Mas essa operação que foi deflagrada hoje, é um trabalho conjunto da Polícia Militar e da Polícia Civil, a Operação Romanos, é com o objetivo de cumprir 6 mandados de busca e apreensão e 3 mandados de prisão que já haviam sido expedidos pela Justiça, que são alvos suspeitos de serem os mandantes deste homicídio registrado no dia 21 de outubro, desses 2 homicídios, O alvo desses criminosos, que seria o rapaz de 21 anos, mas crime também que acabou tirando a vida desse garotinho, o Danilo Rafael, de apenas 4 aninhos. Hoje conversei com o delegado Luiz Mauro Sampaio, que está à frente da Delegacia de Homicídios e sempre fala com a gente, sempre elucidando todos esses casos que são registrados aqui em Patos de Minas, e também com o capitão Paulo Roberto, ele que é comandante aqui da região de Polícia Militar, e ele também que esteve à frente dessas abordagens, dessas 3 pessoas que no final, Rafael, já adianto, foram 4 pessoas presas, 4 conduzidas. Eram 3 alvos, mas a Polícia Militar acabou prendendo em flagrante também uma 4ª pessoa que foi presa pelo crime de tráfico de drogas. Vamos acompanhar o que o capitão Paulo Roberto disse sobre esse trabalho de hoje. Olha só. Todos os alvos, eles reagiram, obedeceram às ordens dos policiais militares, até porque o emprego das equipes foi em número suficiente para poder cessar qualquer resistência que eles tivessem. Então foi tranquilo, foi uma abordagem tranquila. Todos eles se mantêm calados nesse momento, aí depois são ouvidos aqui pela Polícia Civil e aí as informações são desencadeadas. O trabalho da Polícia Militar em conjunto com a Polícia Civil, eles trazem para a comunidade a resposta de que as polícias estão atuando e estão fazendo o que é necessário para evitar esses delitos. Houve o episódio da morte do jovem lá com a criança e depois alguns outros fatos que se seguiram. O policiamento foi reforçado e a Polícia Civil deu prosseguimento ao inquérito com agilidade, com a urgência que carecia a situação, e hoje nós cumprimos os mandados e efetivamos o resultado da operação. Todos eles com passagem, com histórico de crimes, inclusive crimes violentos, todos eles já com passagem pela polícia e monitorados pela Polícia Militar, pela Polícia Civil. Havia 3 mandados de prisão com busca e apreensão nas residências e outros 3 mandados de busca e apreensão em outras residências. Em uma delas foi localizado material para o tráfico de drogas, balança de precisão, a substância entorpecente e outros elementos que configuram o tráfico de drogas, e um indivíduo foi preso. Além de tudo isso que o capitão disse, Rafael, foi apreendido também uma quantia em dinheiro, cerca de R$700 em dinheiro, também uma porção de cocaína, outra porção de crack. E, como ele bem disse, todos eles são já conhecidos no meio policial, são jovens de 21 a 25 anos, essas 4 pessoas. A Operação Romanos 1221 faz referência a uma passagem bíblica,
Foi a Polícia Civil também que esteve em frente a todas essas investigações desde o dia 21 de outubro, que foi quando esse crime aconteceu. Vamos ouvir o que o delegado Luiz Mauro Sampaio falou também sobre essas investigações. Olha só. A Operação Romanos 12, 21, ela faz referência a uma passagem bíblica que fala que a gente deve combater o mal com o bem. E é isso que a Polícia Civil, a Polícia Militar, toda a segurança pública vem fazendo, trabalhando com muito afinco, buscando fazer justiça. E nesse momento nós temos essa situação em que 3 indivíduos que teriam sido os mandantes, segundo o inquérito, os mandantes de um homicídio, de um duplo homicídio que aconteceu em Patos de Minas, onde uma criança de 4 anos e um rapaz de 20 e poucos anos vieram a falecer por conta de disparo de arma de fogo. A Polícia Civil desenvolveu esse trabalho, fez os pedidos junto ao Poder Judiciário, passando logicamente pelo Ministério Público, e aí foi possível a gente ter essas 3 prisões na data de hoje, sendo que tivemos mais uma prisão em flagrante delito por tráfico de drogas de um outro indivíduo que também era alvo de investigações pela Delegacia de Crimes contra o Tráfico de Drogas, bem como até mesmo contra a Delegacia de Crimes contra a Vida. 3 desses indivíduos, segundo o inquérito, segundo o que nós temos nos autos, 3 desses indivíduos seriam os mandantes, os articuladores para a morte da vítima maior de idade. A criança veio a receber o disparo de arma de fogo, não era o alvo direto deles, mas acabou que eles deixaram que isso viesse a acontecer também, deram o dane-se que a gente fala na gíria policial. No caso específico, esses indivíduos articularam toda a situação para matar esse desafeto e que, segundo também o que tinha sido passado, estava voltado tanto a uma situação de uma quebra que eles tiveram lá de organização entre eles, onde um teria ficado com a mulher do outro, coisas bem fúteis, bem torpes, e também outras situações que eram desavenças de guerras anteriores que eles já teriam. Então é isso, Rafael, mais uma informação nova. A motivação desse crime teria sido ciúmes. É claro que, como foi afirmado pela própria polícia, tanto essa vítima de 21 anos quanto esses 3 envolvidos, esses 3 suspeitos aí que teriam sido os responsáveis por esse homicídio, eles são integrantes de organizações criminosas, já tinham aí desavenças no passado, mas tem essa questão também aí, que seria então ciúmes. Um teria ficado com a ex-mulher de outro. A polícia investiga tudo isso agora. E também a suspeita, a polícia acredita que esses 3 que foram presos hoje tenham contratado os 2 adolescentes que foram quem de fato realizaram os disparos lá no bairro São José Operário numa tarde de sábado. Então, esses menores de 15 e 16 anos, como a gente já noticiou aqui, acabou sendo executado na cidade de Paracatu, Muitas pessoas ali queriam justiça com as próprias mãos, fizeram justiça com as próprias mãos, tiraram a vida de um desses menores e o outro foi apreendido, inclusive com drogas na casa dele, no quarto dele. Mas, como a polícia sempre vai a fundo nessas questões, não são só esses 2 menores que estão à frente desse crime, há esses 3 outros mandantes, como a polícia investiga, Então eles foram presos hoje na parte da manhã, não falaram com a polícia militar, se mantiveram calados, mas agora na parte da tarde acontecem os depoimentos. A polícia vai ouvir todos eles e então vai dar andamento ao inquérito que ainda não se encerrou, viu, Rafa? Conforme aí eles vão dando a versão deles, a polícia vai chamando outras pessoas, enfim, é um trabalho que ainda continua. A polícia conta com a ajuda da população e a gente, claro, vai acompanhar tudo de perto. Para finalizar, vamos ouvir mais uma fala do delegado Luiz Mauro Sampaio, que justamente fala então sobre o trabalho de agora em diante. Vamos ouvir. O intuito era o disparo contra o rapaz mais velho, mas eles assumiram o risco de produzir o resultado, chama-se o dolo eventual. Eles assumem o risco de produzir o resultado, efetivam o disparo de arma de fogo e dão dane-se se viesse acertar ou não a criança. E por conta disso, os menores vão responder por isso. E os maiores que botaram esses menores, eles também respondem, mesmo os menores sendo inimputáveis na questão do Código Penal, eles respondem como autores imediatos dessa situação, porque organizaram, tramaram toda essa situação, segundo o que se tem nos autos do inquérito policial. Estamos colhendo depoimentos agora. Nós vamos juntar outros documentos periciais que estão sendo trabalhados pela Polícia Civil e pela perícia da Polícia Civil. E, para isso, nós precisamos realmente sempre contar com o apoio
que vem sendo contada da sociedade, ela que passa para a gente as informações. Então, vendo o trabalho realizado pela Polícia Civil, vendo o trabalho realizado pela Polícia Militar, esse conjunto desse trabalho do Ministério Público do Poder Judiciário, tenho certeza que a população cada vez vai se sentir mais satisfeita e com mais vontade de contribuir, para que a gente não deixe que qualquer organização criminosa se estabeleça na cidade de Patos de Minas ou região. Tá aí o doutor Luiz Mauro conversando com a gente. Obrigado também à nossa repórter Ana Paula, trazendo todos os detalhes dessa operação, Romanos 12, 21. Essa passagem bíblica fala de algo muito importante, que é que nós temos que combater o mal, mas combater o mal com o bem. Por que isso? Porque a justiça precisa ser exatamente feita com a prisão dos envolvidos nessa prática criminosa, porque senão, meu amigo, infelizmente é aquilo que eu sempre comento aqui no nosso Balanço Geral, é violência gerando violência. Isso não pode acontecer. Então, parabéns às autoridades. Triste imaginar a motivação desse crime que terminou com a morte de uma criança de apenas 4 anos. A gente vai continuar acompanhando, que a justiça seja feita.